Acordo com o som de um galo rouco, como se o próprio animal estivesse exausto da existência. O teto de barro cru pinga no canto do cômodo, onde uma gota se acumulou durante a noite chuvosa. O colchão de palha onde dormi me deixou marcas nas costas e coceiras que ainda não aprendi se são da palha ou dos insetos. O cheiro que invade meu quarto é uma mistura úmida de mofo, gordura velha e suor humano. É assim todas as manhãs em Vila Rica. O ar parece mais denso aqui, quase viscoso. As janelas não têm vidro, apenas venezianas de madeira que rangem sempre que o vento passa. Se passar. Sou escrivão da coroa portuguesa. Recém-chegado da metrópole, fui enviado ao Brasil para servir a administração real com honra, disseram. Na verdade, me exilaram com uma missão inglória: fiscalizar o ouro extraído das minas, coletar impostos, registrar transações e lidar com senhores locais que acham que mandam mais do que o próprio rei. Talvez até mandem. Desço com cuidado o degrau de madeira apodrecida. A casa onde fui instalado pertence ao intendente local, um homem de poucas palavras e muitos olhos. Tudo aqui parece que vigia você. A senzala fica nos fundos, mas os sons que vêm de lá já fazem parte do cotidiano. Cantos abafados, choros contidos, o som do couro encontrando a pele de alguém que cometeu algum erro, ou apenas existiu. Não há café da manhã como conhecemos na Europa. A primeira refeição, se houver, será um caldo ralo de milho ou farinha de mandioca com água morna. Os escravizados preparam tudo antes do sol nascer. Eu aceito a tigela sem reclamar. Não há outra opção. As ruas são de terra batida e lama. O cheiro de esterco, urina e ferrugem se mistura ao da carne salgada exposta ao sol nas portas das casas. Cada passo é um desafio. Buracos, fezes, ossos. As pessoas andam devagar. Não por preguiça, mas porque a pressa aqui mata. Escorrega, cai, contrai febre, apodrece. A primeira tarefa do dia é revisar os registros de ouro. Entro na casa de fundição com minha pena e tinta em mãos. A mesa é de madeira grossa e por vezes pegajosa. O capataz me entrega os números: 147 gramas de ouro extraído no dia anterior. Mas meus olhos dizem outra coisa. Vejo o brilho nos dentes dele ao sorrir torto. Foi mais. Sempre é mais. Mas ninguém discute. A coroa sempre perde e finge que não vê. Sou responsável por aplicar a derrama, o imposto mais temido da colônia. Se a região não atingir a cota exigida de ouro para a metrópole, posso mandar apreender bens, invadir casas, confiscar escravizados, expulsar famílias. Eu sou o braço da coroa. Mas aqui, na prática, sou apenas mais uma engrenagem pequena no teatro da dominação. O sol sobe e o calor começa a ferver a cidade. O suor escorre pelas costas mesmo parado. As roupas pesadas, trazidas de Lisboa, não combinam com este clima tropical. A umidade é tanta que meus papéis ondulam antes mesmo de escrever neles. Ao meio-dia, os sinos da matriz tocam. Não para avisar a hora, mas para lembrar. O céu pode ter um rei, mas aqui embaixo o inferno tem regras próprias. O padre passa, olha para mim com um meio sorriso. Ele sabe mais sobre o que acontece nas alcovas da cidade do que qualquer escrivão. Sabe quem trai quem morre de que doença, quem está por um fio, mas não escreve nada. Sua pena é o silêncio. Às vezes me pego pensando: quanto tempo consigo durar aqui? 1 mês? 1 ano? A comida, o calor, a peste, a política, os acordos velados, as ameaças mudas. Tudo aqui parece planejado para matar lentamente quem não pertence a esta terra. E, no entanto, é preciso continuar, porque o próximo da fila para vir ocupar meu lugar já está de malas prontas em Lisboa. Depois da tarefa matinal na casa de fundição, caminho de volta pelo centro da vila. O sol já está alto e o calor é quase uma presença física,
como um animal que se deita sobre os ombros. Ainda não é hora do jantar, mas os cheiros das casas já começam a ferver no ar, e não da forma que se espera. Comer no Brasil é um ato de resistência. Na Europa, eu me queixava da comida pobre do quartel. Aqui, entendo que fome não é ausência de comida, é a presença constante da mesma coisa. Farinha de mandioca, angu de milho, feijão grosso, às vezes carne seca ou um pedaço de toucinho, quando a sorte permite. O sabor? Salgado, picante ou azedo. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Os escravizados preparam as panelas em fogões de barro nos fundos das casas, sob calor e vigilância. Não há talheres. Come-se com a mão ou com pedaços de madeira. A água é fervida, porque ninguém confia na nascente depois das chuvas. E mesmo fervida, tem gosto de ferrugem e folha apodrecida. A elite colonial, os senhores de engenho e mineradores, comem um pouco melhor. Arroz, galinha, doces de açúcar bruto. Mas os preços são altos, os ingredientes escassos. Abacaxi, jaca, banana da terra. Frutas que seriam luxo em Lisboa aqui são comuns. Mas a fome não escolhe o que quer. Ela come o que pode. Às vezes somos convidados para jantares nas casas dos magistrados. São cerimônias sociais mais do que gastronômicas. Conversa-se sobre política, ouro, casos da metrópole, tudo entre um gole de vinho azedo e um prato de carne quase crua. Os escravizados circulam em silêncio, como sombras treinadas para não existir. E então, há os banhos. Não é comum se banhar todos os dias. A maioria não o faz nem todas as semanas. A água é fria, o sabão é duro e a privacidade é um luxo que poucos têm. Banhar-se com frequência demais é visto como hábito de mulher frágil ou de europeu excêntrico. Em meu primeiro mês, insisti em manter meu costume lisboeta de banhos diários. Fui motivo de riso entre os outros funcionários. Um deles, o mais velho, disse: "Banho demais tira a proteção do corpo, escrivão. Água limpa atrai febre." Eu ri na hora. Depois de 3 dias suando em camadas de linho mofado, já não ri tanto assim. As roupas, aliás, são uma tragédia à parte. Trouxe de Lisboa meus melhores trajes: calções de veludo, camisas de linho branco, meias longas, sapatos de couro. Usei-os nos primeiros dias. Agora estão guardados, manchados, duros, quase inúteis. A umidade do Brasil devora tecido. O sol desbota tudo. O barro gruda, o suor fermenta as axilas. Hoje visto um gibão mais leve, feito por um alfaiate local, com tecido de algodão rústico e botões de osso. Não é bonito, mas é suportável. Uso chapéu largo para espantar o sol, que parece querer entrar pelos olhos. Meias? Apenas em cerimônias oficiais. No dia a dia, os pés vão como podem. As mulheres também sofrem. Vestem saias compridas, anáguas pesadas, corpetes sufocantes. Mesmo as crioulas e mulatas livres usam roupas modestas. A igreja vigia, a vila vigia, os homens vigiam. Algumas caminham com os tornozelos inchados pelo calor, mas seguem firmes. Outras, principalmente as negras que trabalham nas casas, andam descalças, com roupas sujas e corpos exaustos. A diferença de classe e cor se vê até na poeira que cobre os cabelos. Certa vez perguntei a um frei franciscano como as pessoas suportam essa vida. Ele me respondeu sem hesitar: "Não suportam, apenas aprendem a fingir." E assim seguimos, com fome de algo que nunca virá, cobertos por roupas que não nos pertencem, lavando o corpo apenas quando a alma transborda. Tudo no Brasil. Colônia é um pouco sujo, um pouco torto, um pouco triste. Mas se aprende a amar até o que incomoda, ou se morre tentando. A primeira vez que assisti a uma execução pública em Vila Rica, pensei que estava presenciando um teatro macabro, encenado por figuras de carne e barro. Não havia silêncio, não havia comoção, apenas rotina.
Gente reunida como quem espera o início de uma missa ou de uma venda especial na feira. Havia até crianças sentadas nas pedras, comendo mandioca frita, rindo, brincando de adivinhar o número de chibatadas. No Brasil colônia, castigar era mais do que corrigir. Era ensinar. Não ao punido, mas a quem observava. O pelourinho ficava no centro da praça. Uma coluna de madeira pesada, às vezes entalhada, às vezes tosca, mas sempre ali, presente como um símbolo de domínio. Os senhores, os guardas, os padres e os escribas, como eu, tinham seus lugares definidos. Os escravizados, os forros, os pobres, assistiam de onde podiam. Naquele dia, o condenado era um homem negro, acusado de tentar fugir da mina onde trabalhava. Não foi julgado por um tribunal. Não houve advogado nem defesa. Foi uma decisão do feitor, aprovada com um gesto de cabeça do intendente. 20 chibatadas e que sirva de exemplo. A cena durou poucos minutos, mas reverbera até hoje em minha memória. A pele, o grito, o som da multidão. Havia gente que assistia com prazer, outros com indiferença, eu com culpa. Mas logo aprendi. A culpa não serve para nada aqui. Ou se engole ou se enlouquece. Mas os castigos não eram só físicos. Havia também os castigos morais, religiosos, econômicos. Um branco pobre que não pagasse suas dívidas podia ser preso por meses em celas úmidas, onde ratos dividiam o espaço com febres e orações. Uma mulher considerada devassa, às vezes apenas por rir alto ou andar sozinha, era açoitada ou mandada ao convento. O adultério, quando cometido por uma mulher, podia ser punido com degredo. Quando por um homem, era ignorado com um sorriso. Os escravizados, claro, sofriam o peso maior do sistema. Podiam ser mutilados por fugas repetidas, marcados a ferro quente por tentativa de rebelião, acorrentados por semanas. Mas o castigo mais perverso não era visível. Era o medo constante, o silêncio forçado, a ausência de escolha. O que me espantava, e ainda me espanta, era a teatralidade disso tudo. As punições não eram secretas, eram anunciadas, exibidas, narradas. O pregão dizia o nome, o crime, a sentença. E o povo assistia como quem assiste à própria sorte, aliviado por não estar no lugar do outro, ainda. Uma tarde, acompanhei o julgamento de uma índia que havia roubado um cacho de bananas de uma feira. Ela não falava português. Não entendia a acusação. Respondeu com silêncio, lágrimas e um gesto de fome. Foi condenada a 1 semana de serviço forçado na casa do magistrado. Quando saiu, tinha nos olhos algo que nunca vi em espelho algum: a ausência total de esperança. À noite, ao escrever o registro daquele dia, parei por um momento. A pena tremia. Eu sabia que aquilo tudo era errado, que estava sendo cúmplice, mas também sabia que a alternativa era ser punido por questionar a ordem. Rasguei a folha, reescrevi com mais firmeza como esperavam. O papel aceita tudo. A pele, nem sempre. Em momentos como esse percebi o que significa estar vivo no Brasil colônia. É estar sempre no fio de algo, da lâmina, do açoite, do escárnio. Não há espaço para dúvida, nem tempo para remorso. E o mais cruel não é o castigo em si. É o fato de que, com o tempo, ele deixa de chocar. Torna-se hábito, parte da paisagem. Como o canto dos galos ou o barulho das carroças. E é nesse ponto que o sistema vence, quando a dor se torna invisível. A noite se aproxima devagar, como se tivesse medo de chegar. Os sinos da matriz tocam 6 vezes, hora da Ave Maria, hora de lembrar que o céu observa, que o inferno existe e que Deus, ou alguém em seu nome, anota tudo. No Brasil colônia, nada é apenas o que parece. Uma febre não é só febre. Um inchaço pode ser praga. Um azar no jogo é sinal de pecado. Aqui, tudo tem um significado escondido, um motivo maior,
Um castigo invisível. A igreja está em toda parte, e quando não está, faz questão de ser sentida. O padre é mais poderoso que o juiz, mais temido que o senhor de escravos, mais ouvido que a própria consciência. Ele confessa, acusa, orienta, pune, tudo com a mesma voz mansa. A missa não é só um ato religioso, é também social. É ali que se vê quem é quem se ajoelha com sinceridade e quem apenas repete palavras. Os bancos de madeira fazem ranger as roupas pesadas das sinhás, os sapatos apertados dos magistrados, os pés nus dos pobres. Todos juntos, sob o mesmo teto, mas nunca sob os mesmos olhos. A culpa é um perfume constante no ar. A confissão, um hábito compulsório. Confessamos tudo: pensamentos, toques, raivas escondidas, desejos que nem se nomeiam. E o castigo? Jejum, penitência, orações repetidas até que a voz embote e a mente se renda. Mas a fé que realmente move o povo não é a dos altares dourados. É a das cozinhas, dos quintais, dos corredores escuros. É a fé dos pequenos objetos escondidos, dos bilhetes queimados, das fitas no tornozelo, das garrafas enterradas sob a porta. As benzedeiras são mais procuradas que os médicos. Uma mulher velha, de lenço na cabeça e mãos calejadas, tem mais sabedoria que um boticário de Lisboa. Ela sabe o que cura quebranto, o que afasta olho gordo, o que desfaz mal olhado. Com um ramo de arruda e uma reza quase sussurrada, ela devolve a paz, ou ao menos a ilusão dela. Há santos para tudo: Santo Antônio para o casamento, São Bento para a proteção, São Sebastião contra epidemias. Mas também há os medos: a mula sem cabeça, o lobisomem, o corpo seco que vaga pelas trilhas, os mortos que não descansam. E há o medo maior: morrer sem salvação. As crianças aprendem cedo a temer, não só os castigos, mas o além. Uma criança que não respeita o padre pode nascer com a língua grudada. Uma mulher que não se casa pela igreja corre o risco de ser amaldiçoada. Um homem que trabalha até aos domingos pode perder a alma, e o trabalho também. A fé aqui é tudo, e também é prisão, porque o medo não vem só dos pecados, mas dos próprios homens que os julgam. O confessor pode ser o delator, o padre pode ser o censor, e o sermão de domingo pode conter recados para os poderosos e ameaças para os que ousam falar demais. Uma vez, testemunhei um sermão que me gelou. O padre, com voz calma, contava a história de um escrivão que adulterava registros de ouro para ajudar mineradores locais. Dizia que aquele homem vivia entre a cruz e a forca e que só a confissão poderia livrá-lo da danação. Ele não disse meu nome, mas todos na capela olharam para mim. A religião é uma teia, te segura, te sustenta, mas também te prende. É bálsamo e veneno, é canto e chicote. À noite, ouço orações misturadas com sussurros de feitiço. O terço rola entre os dedos enquanto o medo corre pelas veias. Aqui, todo mundo crê em algo, mesmo quem diz que não crê, porque no Brasil colônia, a dúvida é perigosa e o medo, uma forma de fé. A noite chega como uma promessa e uma ameaça. O céu se cobre de um azul espesso, como um manto pesado que ninguém pediu. Os sinos tocam novamente, desta vez para o Ângelus. As janelas se fecham, os lampiões se acendem e a vila se transforma num lugar que só parece o mesmo. Aqui, quando escurece, nada é completamente seguro. Nem a rua, nem a cama, nem os pensamentos. Em Lisboa, a noite era barulhenta. Vozes bêbadas, saltimbancos, músicas. No Brasil colônia, o silêncio parece gritar mais alto. É um silêncio habitado, um silêncio que tem som, o coachar dos sapos, o farfalhar das folhas, os passos distantes, sempre lentos, sempre desconfiados. Às vezes, o mugido de uma vaca, às vezes, um grito que ninguém comenta no dia seguinte.
Não há luz elétrica, claro. As casas contam com lampiões a óleo ou velas de sebo. A luz é trêmula, amarelada, tímida. Cada sombra projetada na parede parece maior do que deveria. Dormir cedo é uma questão de necessidade. A escuridão engole as horas. Não há o que fazer depois das 8 da noite, a não ser esperar que passe. Mas ninguém dorme tranquilo. O colchão de palha, se é que se pode chamar assim, range com qualquer movimento. Os lençóis têm cheiro de suor antigo. Os corpos, cansados e irritados, não relaxam, apenas desligam. Quem tem fé reza antes de dormir. Quem tem medo, também. O mais difícil não é o calor, é a umidade. Tudo transpira. As paredes, o chão, a roupa. Parece que o próprio ar derrete. E se você se cobre, sua. Se descobre, sente frio. Não há equilíbrio. Lá fora, o mato respira. E traz com ele os ruídos da floresta que cerca a vila. Corujas gritam como crianças. Insetos zumbem como pensamentos insistentes. E as cigarras mantêm um lamento constante, como se cantassem para os mortos. As ruas ficam vazias. Quase. Porque sempre há alguém circulando. Guardas, mensageiros, prostitutas, contrabandistas. A noite é amiga do que se esconde. Ninguém pergunta. Ninguém denuncia. Todo mundo teme ser o próximo a desaparecer. O medo da noite não é só físico, é espiritual. Acredita-se que após o pôr do sol, os mortos circulam entre os vivos. Que almas penadas visitam os lugares onde morreram. Que mães de santos rezam baixinho para afastar espíritos sem corpo. Que crianças enxergam o que os adultos fingem não ver. Os escravizados, especialmente, têm rituais noturnos, cânticos em línguas que a igreja proíbe, danças que liberam a dor que o açoite não consegue tirar, fogueiras apagadas às pressas quando alguém se aproxima, e olhos, sempre olhos, brilhando no escuro, dizendo sem palavras: ainda estamos vivos. Eu mesmo já sonhei com figuras que não reconheço. Uma mulher vestida de branco que me observa no canto do quarto. Um velho que sussurra palavras em tupi no meu ouvido. Acordo suado, trêmulo, com gosto de ferro na boca. Não falo disso com ninguém, porque no Brasil colônia, tudo o que acontece à noite é melhor não ser lembrado de manhã. Há quem diga que os brancos dormem com o corpo, os negros com a alma e os índios com o passado. Eu diria que ninguém dorme por inteiro. Cada um deixa uma parte acordada para vigiar o que não se pode controlar. E assim, a noite passa, arrastada, espessa, povoada de coisas que não têm nome. E quando os primeiros raios do sol atravessam as frestas da janela, não trazem alívio, trazem mais um dia. Porque aqui, até o amanhecer tem gosto de sobrevivência. Levanto com o corpo ainda mais cansado do que quando me deitei. Enxago o rosto com água fria, amarro os sapatos de couro duro, ajeito a pena atrás da orelha e sigo. Porque é isso que se faz no Brasil colônia. Não se vive, se sobrevive. Acordar no Brasil colônia já é uma tarefa árdua, mas viver o dia inteiro é outra coisa. O trabalho começa antes do sol. Não porque alguém ama o que faz, mas porque parar é um risco. Aqui, o tempo não é medido por relógios. É contado em esforço, dor e suor. A vila se move devagar, mas constante. Carros de boi rangem pelos becos estreitos, empurrando madeira, pedras, sacos de mantimentos. Homens curvados carregam baldes de água nas costas, sob um sol que ainda nem nasceu por inteiro. Mulheres moem mandioca em pilões que parecem nunca silenciar. Crianças pequenas, com mãos já calejadas, correm para pegar recados, buscar lenha, ajudar a mãe. Aqui, ninguém é jovem por muito tempo. Os escravizados são os que mais trabalham e os que menos param. São ferreiros, lavradores, mineradores, carregadores, cozinheiros, construtores. Trabalham com o corpo inteiro, com as costas, com os ombros, com os olhos baixos. Na mineração, a rotina é violenta.
Descem as minas com tochas presas na testa, respirando poeira e fumaça. A cada batida da picareta, um pouco da vida escapa. A umidade corrói o pulmão. A tensão corrói a alma. Muitos voltam tossindo sangue. Outros não voltam. E quando não há ouro suficiente, há gritos, açoites, fome como castigo. Na lavoura, o dia se mede pela sombra da árvore mais próxima. Do nascer ao entardecer, cortam, carregam, plantam, regam, arrancam. As mãos racham, os pés se incham, e o capataz observa tudo, como um deus de madeira com olhos de ferro. Entre os brancos livres, os trabalhos são mais simbólicos, mas não menos opressivos. Há os almocreves, que viajam com mulas pelas trilhas entre cidades, levando cartas, ouro e comida. Vivem na poeira, sob risco constante de ataque, roubo ou doença. Há os tropeiros, os armeiros, os oficiais da coroa, como eu, todos reféns de uma rotina que exige presença e obediência. A burocracia, por exemplo, pode parecer leve aos olhos de quem apenas vê tinta no papel. Mas o esforço de fingir que tudo está sob controle, que o sistema funciona, que a justiça é cega, esse esforço também cansa, e muito. O que mais me espanta é que não existe a ideia de descanso verdadeiro. Só há pausas curtas, que mais parecem suspensões do castigo. O domingo é o único dia santo, mas mesmo assim é dia de obrigações religiosas, de limpeza, de preparação. As mulheres lavam, costuram, vigiam, os homens se barbeiam, arrumam roupas, vão à missa, mantêm a pose. À noite, os corpos desabam nas redes, nas esteiras, nos cantos, mas não dormem bem. O cansaço não se apaga, apenas se acumula. E no dia seguinte, tudo começa de novo. Certa vez, escrevi em meu diário uma frase que ainda ecoa. Aqui, o corpo não pertence a quem o carrega, pertence ao trabalho. E talvez seja essa a melhor definição do Brasil colônia. Um lugar onde a vida é serva de um tempo que nunca perdoa. Se alguém me perguntasse o que move o Brasil colônia, eu não responderia ouro, nem fé, nem sangue. Responderia: troca. Tudo aqui se troca. Tudo aqui se negocia. O comércio é o coração descompassado desta terra e também o seu teatro mais astuto. Nas feiras, nas esquinas, nas casas, nos sussurros, tudo tem preço e quase nada tem valor fixo. Você pode comprar um pedaço de pano por 2 galinhas ou vender uma promessa por meio litro de aguardente. Depende do humor do dia, da chuva da véspera, do olhar do vendedor e do seu sobrenome. Moeda corrente? Teoricamente, é o real português. Na prática, é o que tiver. Ouro em pó, pedaços de fumo, conchas, cachaça, frango e, às vezes, favores. As casas comerciais não têm placas. Você entra e percebe que é comércio porque há cheiros. De especiarias, couro, carne seca e pólvora. Os balcões são de madeira bruta, com tábuas manchadas pelo tempo e pelas mãos nervosas de quem barganha. Os comerciantes, esses são um tipo especial de ser. Sabem tudo de todos, mas fingem inocência. Negociam com a igreja e com o bandido. Anotam tudo em livros que ninguém entende. Códigos próprios, traços cifrados, símbolos inventados. Certa vez, tentei auditar as contas de um vendedor de açúcar em Mariana. Ele me serviu um café morno, sorriu com 4 dentes e disse: "O que não se escreve, escrivão, o rei não lê." E piscou. A trapaça é parte do jogo. Falsificar pesos, adulterar produtos, esconder parte da carga, disfarçar o ouro sob sacas de farinha é comum. Tão comum que se torna regra silenciosa. Há também os mascates, que viajam com carroças ou mulas vendendo de tudo. Alfinetes, espelhos, livros proibidos, ervas, perfumes. Alguns são judeus convertidos, ou dizem ser. Outros, apenas oportunistas. Aparecem, somem, reaparecem com outro nome. E ninguém pergunta. E as igrejas? Ah, elas também negociam. Cobrando indulgência, vendendo espaço em túmulos,
alugando propriedades da Irmandade. O céu pode ser gratuito, mas a entrada custa caro. O povo comum troca o que tem: um pedaço de queijo por uma muda de roupa, um lenço bordado por uma vela, um cacho de banana por silêncio. E o crédito? Existe sim, mas é invisível. Uma dívida pode durar 10 anos, ou uma geração inteira. Alguns escravizados são passados de mão em mão como pagamento parcial. Famílias inteiras mudam de vila para escapar de um credor. E quando a coroa tenta impor taxas, controlar preços ou fiscalizar as trocas, os comerciantes sorriem, se curvam e continuam como sempre fizeram. Aqui, o mercado não é livre, é indomável. E eu, como escrivão, aprendi a ver tudo isso com olhos de quem registra, mas não julga, porque julgar seria perigoso e entender é quase impossível. No Brasil colônia, o comércio é como a terra, fértil, traiçoeiro, cheio de vida, e sempre pronto para engolir quem não souber pisar devagar. Elas estão em toda parte, e ao mesmo tempo em lugar nenhum. No Brasil colônia, as mulheres são como sombras essenciais. Tocam tudo, sustentam tudo, mas quase não deixam pegadas nos registros oficiais. Eu, como escrivão, percebo isso todos os dias. Os nomes delas só aparecem quando casam, morrem ou dão à luz. Entre esses momentos, somem dos papéis, mas não da vida. A mulher branca, nascida em família de posses, é educada para o silêncio e a obediência. Aprende a bordar, a rezar e a esperar. Espera pelo marido, pelo filho, pela carta da metrópole, pela próxima visita da vizinha. E enquanto espera, comanda a casa inteira. Ela administra escravizados, decide o menu do dia, orienta as criadas, supervisiona as plantações pequenas do quintal. Tudo com um véu de doçura imposta, porque a doçura, aqui, é uma forma de sobrevivência. Já a mulher negra, escravizada, não tem direito nem ao silêncio. Acorda antes de todos, dorme por último, trabalha na roça, na cozinha, na sala e muitas vezes na cama do Senhor. É mãe sem ser dona dos filhos, é esposa sem casamento, é corpo usado e alma negada, e, no entanto, carrega uma força que ninguém ensina nos livros. Com um olhar, uma canção ou uma colher de caldo, sustenta o mundo de pé. As mais velhas são chamadas de mãe, até por quem não compartilha o sangue. E isso diz muito. A mulher indígena vive entre mundos. Algumas foram catequizadas, civilizadas, vestidas à força e colocadas para servir nos conventos ou casas paroquiais. Outras resistem nas matas, criando filhos entre raízes e rios, vivendo com uma sabedoria que os europeus fingem não entender. Mas a vida das mulheres no Brasil, colônia, não é só dor e espera, é também construção sutil de poder. As parteiras salvam vidas com as mãos. As benzedeiras curam doenças com folhas e orações que passam de boca em boca. As quitandeiras criam pequenas economias, trocando doces por moedas, frutas por notícias, sorrisos por favores. Há também aquelas que desafiam: a mulher que lê, a mulher que escreve, a mulher que ama fora do casamento, a que denuncia o marido, a que desafia a missa, a que se recusa a baixar os olhos. Essas são poucas, mas são faíscas, e quando aparecem, iluminam tudo. Eu mesmo já escrevi cartas para uma senhora que não sabia assinar, mas ditava cada palavra com a firmeza de quem sempre soube comandar. Era viúva de um almoxarife. Cuidava de 5 filhos, da lavoura, da venda e ainda mandava cartas para Lisboa negociando açúcar. Disfarçada de senhora discreta, era uma estrategista. E talvez seja esse o segredo. No Brasil colônia, as mulheres não aparecem muito, mas estão sempre operando por trás dos panos, das portas, das palavras, mantendo tudo vivo, mesmo quando o mundo parece querer apagá-las. A vila termina de repente. Um beco estreito,
uma cerca de madeira torta, um campo de capim amassado. E depois disso, o Brasil verdadeiro começa. Selvagem, quente, cheio de sons que ninguém reconhece. Aqui no Brasil Colônia, o que existe fora da vila é mais temido do que compreendido. É chamado de sertão, de Mato Grosso, de fundo de mundo. É o espaço dos perigos, dos fantasmas, dos que desapareceram e não deixaram nem pegada. Uma vez, fui enviado por ordem do intendente a acompanhar um pequeno comboio até a região de Guaicuí, onde se dizia haver nova mina de ouro. Levamos mulas, carregadores, um frei, 2 soldados. Saímos ao amanhecer e já no segundo dia de viagem, entendi. Não estamos preparados para o Brasil. A trilha era estreita, coberta de folhas úmidas e cheiros adormecidos. As árvores pareciam se fechar à nossa passagem, como se quisessem esconder o que havia atrás delas. Os bichos não fugiam, apenas observavam. Macacos em silêncio, cobras sem pressa, aves que pareciam rir da nossa presença. O mato tem sua própria linguagem, e quem não a entende, se perde. Durante a noite, montamos acampamento em clareiras improvisadas, fogueiras pequenas, histórias sussurradas. O frei rezava, o soldado afiava a lâmina e eu fingia dormir. Mas o som do mato não deixa ninguém dormir por inteiro. Sons de passos que não são nossos, estalos que não vêm do fogo, assobios que ninguém admite ter ouvido. O mato guarda histórias, histórias de índios que nunca aceitaram a catequese e vivem à margem da cruz, de quilombos escondidos onde a liberdade é cultivada em silêncio, de ruínas de aldeias, de cavernas onde se enterram segredos, de pedras que falam à noite. Há também histórias que ouvimos na vila, de bandeirantes que desapareceram sem deixar rastro, de animais que atacam, mas nunca são vistos, de mulheres que atraem homens e os fazem perder o caminho de volta, de sons que imitam vozes humanas, mas não vêm de nenhuma boca. O sertão é ao mesmo tempo presente e passado, animal e espírito, chão e sonho. Os tropeiros que cruzam essas trilhas aprendem a respeitar o invisível. Fazem oferendas em encruzilhadas, não assobiam à noite, não comentam sobre o que viram. O mato ouve e, às vezes, responde. Quando voltamos à vila, depois de 6 dias, tínhamos encontrado apenas terra batida, pedras sem brilho e um riacho seco. Mas eu sabia que havíamos cruzado uma fronteira que não se vê, uma fronteira entre o mundo que fingimos controlar e o mundo que nunca foi nosso. Na vila, dizemos que o sertão é atraso, mas talvez o sertão seja verdade demais para caber nos papéis da coroa. E é por isso que ele assusta, porque ele existe, apesar de nós. Existem muitas formas de morrer no Brasil Colônia, mas poucas de viver de verdade. A cada semana, um nome novo aparece no livro de óbitos que mantenho. Crianças, velhos, soldados, padres, escravizados, ninguém escapa da estatística. Mas o mais cruel é que muitas vezes ninguém sequer sabe o motivo da morte. As doenças aqui não têm nome certo. São chamadas de quebranto, febre ruim, doença do ar, mal de espírito. Vêm rápido e saem como chegaram, levando alguém junto. A medicina oficial é escassa. O boticário, quando existe, indica sangrias, emplastros de banha com arruda, chás fortes de raízes amargas. Mas a maior parte das curas vem de sabedoria popular. Chás dados pelas negras mais velhas, benzimentos murmurados ao pé da cama, rezas passadas de mãe para filha. As doenças atacam o corpo, sim, mas também os sonhos. Muitos acordam no meio da noite com gritos, outros com suor frio. Há quem diga que viu o anjo da morte sentado aos pés da cama. Há quem diga que ouviu a mãe, já morta, sussurrar no ouvido. Eu mesmo já acordei certo de que algo me observava, mas não havia nada.
Ou havia, o cansaço vira delírio, a fome, a alucinação, a solidão, companhia imaginária. Por isso, aprender a não morrer é uma arte. Alguns aprendem a se esconder dentro do próprio corpo. Vivem devagar, comedidos, como se tentar demais fosse perigoso. Outros desafiam a morte com ousadia. Arriscam a mina mais funda, o caminho mais escuro, o amor mais proibido. Mas a maioria vive entre os dois extremos, com medo de morrer e medo de não viver nada digno antes disso. Os velhos da vila têm sabedoria triste. Dizem que a vida é um intervalo entre dois silêncios, que viver muito é sorte, mas também castigo, e que os mortos, às vezes, voltam para lembrar os vivos do que esqueceram. Muitos têm amuletos no pescoço, pedaços de osso, pequenas cruzes, dentes de animais, trevos secos, medalhas de santos. Outros escrevem o nome em um papel e guardam dentro do sapato, para que a morte, ao chegar, tropece antes de encontrar o dono. No meu caso, escrevo. Escrevo porque, de alguma forma, sinto que o que não é registrado se perde, e o que é perdido morre duas vezes. Não sei quanto tempo me resta aqui, talvez meses, talvez anos, mas sei que cada dia que sobrevivo é um ato de resistência contra o esquecimento. E se algum dia encontrarem este diário, talvez entendam que eu, escrivão da coroa, não fui apenas alguém que contou o ouro da terra. Fui também alguém que ouviu os sussurros dela, que olhou para o invisível, que sonhou mesmo sem descanso e que, de alguma forma, conseguiu não morrer. Pelo menos até o fim desta página. É impossível falar do Brasil colônia sem falar dela. Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto. Mas no tempo em que meus olhos a conheciam, ela era a joia da coroa, uma cidade de ouro, barro, barroco e contradição. Fundada no final do século XVII, ela cresceu com rapidez assustadora. Ali, onde os bandeirantes fincavam suas ferramentas na terra, o ouro brotava como se a própria montanha chorasse riqueza. E onde há ouro, há cobiça. Onde há cobiça, há pressa. Onde há pressa, há violência. E onde há tudo isso junto, há história. As ruas de Vila Rica não foram feitas para os pés, foram feitas para a resistência. As ladeiras são de pedra lisa, polida por séculos de passos, chuvas e tropeços. Subir uma ladeira é como desafiar o próprio tempo. Descer é entregar-se ao que vier. Durante o dia, a cidade parece pulsar. Sinos de igrejas ecoam de hora em hora, como se o céu estivesse constantemente nos chamando para lembrar que o tempo passa, e que passa rápido. As igrejas não são simples templos, são óperas de pedra. A de São Francisco, com o traço de Aleijadinho e a alma de um povo inteiro, parece mais viva do que muitos que passam diante dela. Cada detalhe em madeira, ouro e silêncio tem uma função: fascinar, assustar, redimir. E as irmandades? As irmandades. Cada uma com seu altar, sua hierarquia, seus segredos. Brancos ricos em uma, pardos livres em outra, pretos libertos em outra ainda. Todos rezando ao mesmo Deus, mas em templos separados. A cidade é dividida, por cor, por fé, por classe, mas todos fingem que é unida pela devoção. Abaixo das igrejas há o que não se mostra: caminhos subterrâneos, catacumbas, minas escondidas que cruzam as entranhas da cidade como veias de ouro e eco. Diz-se que há túneis que ligam o altar de uma igreja à casa de um senhor, e que algumas dessas passagens foram usadas para fuga ou para pecado. Muitos escravizados morriam ali embaixo, enterrados junto com o ouro que nunca tocaram. Alguns dizem que seus gemidos ainda se escutam à noite, quando o vento cruza as frestas das montanhas. Outros afirmam que os sinos tocam sozinhos, de madrugada, sem mãos humanas. E há também a lenda do cavaleiro sem cabeça que sobe a ladeira da misericórdia
em noites de lua cheia, e da moça que chora na sacada da Casa Azul, esperando por um noivo que foi levado pelos dragões da derrama. Vila Rica não é apenas cidade, é personagem, é cenário, é enigma. O comércio ali fervia. Ouro, livros, tecidos, mantimentos, tudo controlado, tudo vigiado. Mas sempre havia um mercado paralelo, um cochicho, uma passagem secreta, uma carta escondida entre as páginas de um livro religioso. Eu costumava escrever na casa da Câmara, mas passava tardes observando os becos. Cada um parecia levar a uma história esquecida, e cada rosto que passava escondia um nome que não chegaria aos meus livros. A vista das montanhas é quase cruel de tão bela. Elas cercam a cidade como um abraço apertado, protetor e, ao mesmo tempo, claustrofóbico. À noite, os lampiões acesos tremeluzem como vagalumes tímidos, e as sombras ganham vida própria. Vila Rica é o tipo de cidade onde a noite não termina, apenas muda de forma. Dizem que quem visita Ouro Preto nunca esquece. E eu, mesmo preso à pena e aos registros da coroa, guardo comigo não apenas os fatos, mas os sussurros daquela cidade de ouro e dor. Porque Vila Rica é o retrato do Brasil mais verdadeiro. Brilhante por fora, complexo por dentro e eternamente viva nas páginas que insistimos em escrever. Se você gostou dessa travessia pelo Brasil esquecido, inscreva-se no canal e continue conosco. Toda semana, uma nova história para dormir curioso.